Salve, salve galera do canal. Há um tempo atrás eu fiz uma tag, né? Fiz não, né? No caso, retaguei, respondi uma tag que perguntava livros sobre livros da sua vida, né? Eu disse que faria algumas outras brincadeiras assim. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não sei se há uma tag, eu não tive como procurar, não tive tempo de procurar se há uma tag com esse tema. E o tema seria, no caso, dicas de leitura, coisa muito simples, né? Algumas pessoas que assistem o canal, às vezes gostam do livro, têm interesse em comprar, e mas tem sempre aquele porém, aquele problema, pô, como vou começar a ler? Já tentei ler algumas vezes e não foi tão legal. E às vezes algumas pessoas me perguntam, Fábio, como é que você faz para ler tanto? Primeiramente, eu não leio tanto. Eu leio quando eu tenho tempo livre, na verdade. Eu tenho pouco tempo, eu compro muito, mas eu não tenho tanto tempo para ler tudo que eu, principalmente na quantidade que eu compro, né? Ah, com relação às dicas de leitura, são algumas. No caso, eu vou dar 5, certo? Acho que essas 5 seriam pelo menos suficiente para você começar a ter uma ajuda, assim, uma melhoria com relação à qualidade da sua leitura. Obviamente, essas dicas não necessariamente vão valer para todo mundo, isso são coisas que funcionam comigo e eu espero que possa ajudar vocês também, tá ok? Primeira dica, ela vai parecer muito boba, principalmente para aquelas pessoas que já leem, né, que já tem uma certa frequência para ler. Mas como disse, essa tag é para ajudar as pessoas a lerem, então é mais para aquelas pessoas que ainda estão acompanham muitas videoresenhas, mas acabam não lendo tanto, ou mesmo tendo preguiça, ou tendo dificuldade. Uma dica que eu dou pergunte para alguém que já leu algum livro, que já tenha algum tipo de contato com a literatura, uma dica de um livro que quando ela lê, ela lembra de você, ou seja, um livro que de repente ela acredite que você vá se identificar. Isso acontece bastante comigo. Às vezes eu indico um livro porque uma personagem principal me lembra uma determinada pessoa, ou então uma história que tem muito a ver com uma pessoa que eu sei que curte o estilo, né, que gosta desse estilo, e seja de violência, seja de fantasia, de romance, e esteja aberto realmente a tentar ler um livro que essa pessoa indique. Geralmente funciona. As pessoas até hoje que eu indiquei o livro dessa maneira acabaram lendo os livros, gostando e seguindo em frente, né? A segunda dica que eu vou dar para vocês é uma dica muito valiosa. Essa dica eu aprendi com a minha namorada Larissa, e ela tem um verbete assim, né, quase um ditado, que ela diz o seguinte: se você consegue sobreviver às 50 primeiras páginas de um livro, você consegue terminar esse livro todo. Acho que 99% das vezes isso foi muito verdade. Geralmente alguns livros são muito difíceis de se iniciar. Você vai ser introduzido àquela história, àquele mundo. Poucos são os livros que eu consegui nas primeiras páginas já estar totalmente envolvido com a história. Acontece, tem alguns sim, mas em geral você demora um certo tempo até penetrar realmente dentro daquele contexto, né? Dentro daquele mundo que o autor deseja que você adentre. Independentemente se você gostar do livro ou não, se você achar de início chato, tente ler as 50 primeiras páginas. Se essas 50 primeiras páginas não lhe agradar, você realmente vê que não dá, aí você parte para outro amigo e realmente não deu o livro para você. Ok, sobrevivi às 50 primeiras páginas. Como eu vou continuar lendo? Às vezes eu fico um pouco cansado, eu não tenho muito tempo. Eu vou dizer uma coisa que funciona realmente comigo. Às vezes é muito chato você ter que ler, abrir um livro várias vezes para poder ler. Eu sou um pouco fresco no sentido de que eu tenho muito cuidado com os livros, então às vezes eu levo muito esses livros para poder ler nas viagens, né? Esperando o ônibus ou mesmo dentro do ônibus quando dá para ir sentado, né? Dá ser tranquilo, quando é uma viagem mais longa também. No trânsito da minha casa para o trabalho, quando eu vou para o sentado, geralmente dá em torno de uns 40 minutos a uma hora, então dá para ler uma quantidade interessante de páginas.
que acontece? Que eu dou uma dica por dia, pelo menos, ou então por livro. Se você estiver lendo só apenas um livro, a dica que eu lhe dou é que toda vez que você abrir esse livro para ler, leia pelo menos 10% de páginas daquele livro todo. Ou seja, se um livro tem 400 páginas, você decidiu agora ler, tente ler 40 páginas. Assim você não se cansa tanto. Um livro, mesmo quando grande, obviamente se você pegar um livro de 1000 páginas, se você tiver tempo para ler 100, tudo bem. Mas geralmente os livros tem livros em torno entre 230 páginas a 400 e pouco. Num dia dá para você ler 40 páginas, dependendo do livro, obviamente, mas 40 páginas não é tão sofrível quanto você ter a obrigação de ler 100, por exemplo. Eu já estou numa fase que, por necessidade de ter que fazer muitas vídeo-resenhas, eu estou nesse processo agora de ler entre 100 a 150 páginas por dia. No começo foi difícil, eu tive que aumentar o meu tempo de leitura, principalmente depois que eu comecei a fazer as vídeo-resenhas. Isso se tornou um tipo de, não uma obrigação, mas uma responsabilidade, né? Já que eu tento fazer sempre uma vídeo-resenha por semana, às vezes não dá, mas eu estou tentando ler em maior quantidade do que eu li até então. Mas quando eu estava lendo mesmo só para me divertir, para poder apreciar, né, uma boa história, eu fazia isso. Então 10% de um livro, 350 páginas, 35 páginas e por aí vai, por diante, funciona. Você termina rápido um livro e acaba até, na verdade, é só de início mesmo, para quando você ainda está tentando pegar a história, né? Mas depois, geralmente, principalmente as 100 últimas páginas de um livro, quase sempre você termina tudo de uma vez. Então, a dica que eu dou é essa: tente ler pelo menos 10% de um livro cada vez que você abri-lo. A quarta dica que eu vou dar para vocês, ela é bem pessoal e eu achava até ela muito bobinha. Só que, conversando com algumas pessoas, inclusive depois de participar de alguns eventos, né, mesa redonda, discussão sobre livros, eu vi que, na verdade, isso é uma coisa que acontece bastante com as pessoas, que é fazer uma playlist. Ou seja, você faz uma playlist de músicas e você coloca aquelas músicas tocando naquele momento lá, naquele livro que você está lendo. Não precisa necessariamente ser uma playlist grande, às vezes pode ser só uma música que você fica tocando, bota lá no repeat e fica tocando sem parar. E ela principalmente te ajuda muito a se ambientar. Aconteceu principalmente comigo, vou dar um exemplo. O livro Mago, que é do Raymond Fist, que é um dos livros que eu sou apaixonado, assim. Eu li, vai sair agora o quarto, né, até o presente momento, e eu li os 2 primeiros assim em uma semana, escutando a música, que é essa música de abertura que toca aí na aberturazinha da vinhetinha, né, do Magic Book. E essa música sempre me marca, sempre que eu escuto fica na minha cabeça as cenas épicas, os momentos mais mágicos assim da série, né, dos livros que eu li. E outros livros, obviamente. Eu, inclusive, peguei esse hábito, assim, quando eu estou em casa, geralmente aqui em casa o pessoal é meio zoadento, faz muito barulho, então eu boto a música, né, me concentro. Quando eu estou dentro do ônibus também, pego o fone de ouvido, coloco lá, leio e funciona, é como se você estivesse realmente sendo transportado. Às vezes você vai ler de início, você não está muito com cabeça, não está entendendo muito, então aconselho isso. Faz uma playlistzinha ou procura uma música que te agrade, que te coloque mesmo no espírito do livro e vai fundo que dá certo. A última dica que eu vou dar, ela tanto serve para aqueles leitores mais avançados, que são os que já têm uma frequência boa de leitura, quanto para os mais novos também, mas que já terminaram um livro ou tão próximo de terminar. Quando você for transitar, né, ou seja, se você for passar de um livro para outro, o que eu aconselho bastante é pegar coisas que sejam bem diferentes. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu comecei algum tempo atrás lendo Prince of Thorns, livro de fantasia dark, bem pesado. Passei do Prince of Thorns
estava ainda naquele clima, e principalmente para não sofrer de comparações, eu passei por um livro chamado A Queda dos Reinos, que é um livro infanto-juvenil, que tem uma pegada mais romântica, né? Ah, tem romance, fantasia, de uma maneira mais pura, né? Menos dark, menos pesado. Funcionou, me senti até meio que desintoxicado da tamanha violência, da brutalidade que acontece, da maldade que acontece no Prince of Thorns. E acaba que são tão diferentes que você não compara um com o outro, sendo bom ou ruim, né? Você acaba realmente saindo daquela noia, daquela pegada daquele livro mais pesado e vai para um livro mais tranquilo. Outra dica também, que funciona, livro em primeira pessoa, tá lá, mesmo caso do Prince of Thorns. Recentemente também eu li agora O Aprendiz de Assassino. Terminei agora Aprendiz de Assassino. Tô lendo, na verdade estava até lendo quase que ao mesmo tempo, mas já que terminei o Aprendiz de Assassino, posso dizer que transitei já para o Trono de Vidro. Trono de Vidro, coisa parecida também. Apesar de que o Aprendiz de Assassino não é um livro tão pesado, mas ele é uma narrativa em primeira pessoa. Ele exige mais do leitor, que você tenha um pouco mais você acaba, obviamente, se apegando e ficando de maneira muito presa ao personagem principal. Não é o caso do Trono de Vidro, que aí é um livro em terceira pessoa, você consegue ler até mesmo não se identificando com personagem nenhum. É outra dica, eu acho que muito valiosa. Se você, às vezes você pensa, eu gosto de um estilo, então eu vou pegar um livro, vou ler e com seguida já vou pegar outro. Acontece isso é ruim. Vou dar um exemplo disso. Se eu tivesse lido o Trono do Sol, acho que é do S.L. Farrell, logo em seguida do Crônicas de Gelo e Fogo, eu teria achado o livro fraco, porque em questão de narrativa ele é mais fraco, realmente. Porém, tinha passado um tempo, então quando eu fui ler, eu estava totalmente aberto a esse livro. Então essa é também outra dica que eu dou para vocês, seja para aquele leitor que já lê com uma certa frequência, procura um livro, terminou um, vá atrás de um outro um pouco diferente, com uma pegada um pouco diferente, uma temática, uma narrativa. Se for em terceira pessoa, procure em primeira. Isso funciona. Comigo funciona. Acredito que para muitas pessoas pode funcionar também. E para aquelas pessoas que ainda estão começando, estão pensando, e agora que eu terminei aquele livro, tô carente, tô órfão, vai procurar outra coisa? Não procure, pelo menos eu recomendo isso. Não precisa procurar uma coisa muito parecida, muito igual. Às vezes você fica decepcionado. Por uma coisa um pouquinho diferente, que aí você vai curtir melhor e vai poder até apreciar de uma maneira mais positiva esses livros. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de quem está assistindo. Por favor, curtam, favoritem, compartilhem, comentem, né, critiquem o que você achar que pode ser melhorado. Se você achou que tem uma coisa que foi muito bacana, se acha que tem coisas que faltam ainda ser acrescentadas, então fica aqui sempre o espaço, sempre aberto para que vocês possam falar e dar qualquer opinião. Agradeço a atenção de vocês. O computador está meio que descarregando aqui. Um abração e até a próxima.